Somos agradecidos a Deus pela oportunidade e privilégio que sempre temos dele alcançado para servi-lo e congregado neste lugar. Nós temos este compromisso, este privilégio, na verdade, dos cânticos congregacionais, como aclame ao Senhor. Aliás, por detrás dos nomes que descrevem o caráter de Deus, a expressão o Senhor traz para nós vários nomes que destacam o caráter de Deus, como El Elyon, o Senhor Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que mais você lembra? Yahvé, o Eterno. Jeová Mikatskim, o Senhor que vos santifica. Jeová Jiré, o Senhor proverá. São várias descrições dos nomes, dos títulos jeovísticos do nosso Deus. E nós temos encontrado alento, apreço no nosso coração por servir o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor. De Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos a expressão o Senhor. Senhora não. O Senhor, amém? Amém. O Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus que é soberano, que domina sobre tudo e sobre todos, que reina com poder absoluto. Que privilégio meu e seu, poder ser chamado por Ele ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Eu e você estamos em Cristo. Faz uma grande diferença. Temos o Espírito Santo habitando em nós, o nosso professor divino, que vem para o nosso entendimento, dando-nos compreensão da palavra de Deus. Olha que maravilhoso recurso providenciado por Deus para que você possa compreender, entender, ter a percepção daquilo que Deus deseja comunicar a mim e a você. Ele tem esse recurso dele, a obra do Santo Espírito. Segundo domingo do mês de cada mês, aliás, nós falamos sobre missões, mas a semana passada nós falamos sobre o Dia dos Pais. Então ficou para esse domingo, o nosso domingo missionário. E eu estou falando sobre o segundo pilar de sustentação da obra missionária, depois de falarmos do pilar metaforicamente simbolizado pelos joelhos, que é a oração, não é isso? A oração tocou. Os joelhos simbolizam a oração. E missões se faz com joelhos, que simboliza a oração, com as mãos, que simboliza a contribuição, e com os pés, a ação de ir até onde Deus quer que pessoas vão. E a contribuição financeira, nós introduzimos esse assunto, tá? Já fizemos a introdução e o começo do desenvolvimento na obra de Deus, que não é apenas na obra missionária, mas na obra de Deus, envolve contribuição. Amém? Dízimos, ofertas alçadas, ofertas voluntárias, generosas. E nós entendemos que nós, diante de Deus, com respeito aos bens e recursos, tudo pertence a quem? A Deus, ao Senhor. E eu e você somos apenas mordomos, administradores. Interessante isso, não é? E bíblico, está na palavra de Deus. E quando nós assim procedemos, estamos permitindo ou sujeitando aquilo que é o propósito, plano, intento de Deus para as nossas vidas.
Deus quer nos abençoar. E quando nos entregamos a obedecer a palavra dele, nos colocamos debaixo das suas mãos abençoadoras. E somos abençoados por ele. Nós vimos 1 Crônicas 29, Davi dando graças a Deus, orando por um momento tão magnífico do povo de Israel, trazendo contribuições para a construção do templo, que deveria ser construído e foi construído com Salomão, filho de Davi. Mas Davi fez tudo o que lhe fora possível, de empenho, dedicação, e ele então disse para o povo, chega! Então, voluntariosamente, o povo havia contribuído, que eles tinham muito. E Davi, então, em oração, expressou-se perante Deus, desenvolvendo para nós que Deus, a ele tudo pertence. Riquezas, honra, vem dele. E Davi sentiu-se tremendamente abençoado por Deus, ele e o povo de Israel. Foi um momento magnífico de 1 Crônicas 29. Então, tudo pertence a Deus. Inclusive a minha vida e a sua também. Tá? Amém? Você está respirando o ar aí? Está com fôlego de vida? Isso vem de Deus. Vamos hoje à noite para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Eu quero falar sobre a natureza da contribuição na obra de Deus. A natureza da contribuição na obra de Deus. A natureza da contribuição na obra de Deus, que envolve três considerações importantes. Vamos entender a natureza e as três considerações importantes na obra, na contribuição da obra de Deus. Fé, alegria e generosidade. Vamos entender a natureza e como que essas considerações de fé, alegria e generosidade funcionam com respeito à contribuição na obra de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Esther já está em pé aqui, já posicionada. E nós também nos colocaremos em pé. Segunda aos Coríntios 8, de 1 a 9. Sim ou não? Estamos juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo ou alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em conhecimento, em toda a diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda,
mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Amém. Deus abençoe a porção lida da palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, temos a tua palavra aberta, lida, para que o Senhor, na direção e obra do Santo Espírito, nos conduza ao entendimento, ao aprendizado, a nossa vida debaixo do teu poder, do teu agir, para que venhamos cumprir, não na nossa força, mas na dependência do Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Usa-me, capacita-me e fala, ó Deus, com o nosso povo. Também, ó Deus, nomes no altar do Senhor hoje à noite. Denise e Maria, Deus, o seu coração e o seu pulmão. Nós temos rogado a obra que só o Senhor pode realizar na vida desta mulher. Irmã Maria Inês, em Ribeirão Preto, Deus, estamos orando pela cirurgia que prestes, no momento do já do Senhor, acontecerá. Missionária Angélica, Deus, traga o fortalecimento a cada dia e no tratamento que ela está fazendo, que ela alcance uma obra do Senhor para divulgar o quanto o Senhor é maravilhoso em todo momento em nossas vidas, quando estamos entregues ao teu cuidado, ao teu agir, ao teu consolo, ao teu fortalecimento. Missionária Meire e Celinha, lá em Rondônia, Deus, sejam abençoadas pelo Senhor. Pastor Fresala, Deus bendito, e pastor Albertino, sejam homens usados pelo Senhor na África. E também, Deus, o Augusto José, que me manda vídeos, Deus, de uma fila inumerável de crianças ali para receber o alimento. Eu disse para ele, me preocupa o que vocês estão, além do alimento, fazendo com essas crianças. Que haja, Deus, o ensino da palavra do Senhor. Tome o Augusto José, Deus, debaixo da tua graça e misericórdia. E permita, ó Senhor, que o ajudemos naquilo que vem do Senhor, para que haja um ensino forte da tua palavra com aquelas crianças. Um bom número de crianças ele tem. E nós temos participado, Deus, enviando ofertas para o alimento dessas crianças. Pai bendito e eterno, também lembre em oração nomes pelos quais estamos orando para a salvação. E clamamos ao Senhor nesta noite, Pai, de todo poder e autoridade, do nome de Jesus. Oramos com gratidão. Amém. Nós temos na vida cristã um compromisso e um privilégio, que é exatamente a contribuição financeira. Deus nos dando este compromisso e este privilégio diante daquilo que temos e não daquilo que não temos. Porque aquilo que temos, temos entendido, vem do Senhor para nós. Em todo tempo, em todo momento, graças a Deus, o nosso Deus é quem verdadeiramente cuida de nós, cuida de cada um de nós. É o Deus que tem nos chamado para a comunhão
de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Deus tem sido apresentado lá em Romanos capítulo 1, versículo 9, como Deus fiel. Amém? Fiel é Deus que vos chama para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a natureza do que nós chamamos contribuição financeira, tem uma pergunta. De onde vem a motivação para dar, para contribuir financeiramente na obra de Deus? É preciso que entendamos de onde vem essa motivação para dar, para contribuir, para participar. Porque quando você entende de onde vem essa motivação, é possível então que você vá tornar-se um contribuinte, um participante dela. A motivação para dar, para contribuir, não vem de pressões humanas. Não vem de pressões humanas. A motivação para dar, para contribuir, não vem também de culpa ou manipulação marqueteira. Se você está vendo isso acontecer em algum lugar chamado Igreja de Jesus Cristo, não é tal prática não é bíblica. Porque a contribuição, a motivação para dar, para contribuir, não vem de pressões humanas, culpa ou então de manipulação marqueteira. A verdadeira motivação para dar vem do impulso da palavrinha que eu li várias vezes nesse texto aqui. A palavrinha que aparece em vários versículos aqui. E a mesma palavra que aparece no versículo 9, quando fala do Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. A verdadeira motivação para dar, para contribuir, para participar, vem do impulso da graça divina na vida do cristão. Amém? A natureza da contribuição na obra de Deus, ela é fruto da graça. Amém? É fruto da graça. Olha lá o que acontece no versículo 4. O versículo 3 vai dizer das igrejas da Macedônia que acima do seu poder deram voluntariamente. Veja lá o que diz o versículo 4. Pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos o quê? A graça e a comunicação desse serviço que se fazia aos santos. Graça é fruto da graça de Deus. É Deus movendo pela sua graça para comigo e para com você. Não é algo de pressão humana, culpa ou então manipulação marqueteira. É algo que vem de Deus. Amém? É um privilégio. O versículo 1 fala: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E as igrejas da Macedônia, da profunda pobreza, não se fala de pessoas abastadas aqui, mas pobres. O texto registra no versículo 2, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Sabe, voluntariedade é você dar sem esperar nada receber. Já viu quando a pessoa faz um trabalho voluntário? Ela ganha por esse trabalho? Não. Tem muita gente agora realizando trabalhos voluntários. Não recebe absolutamente nenhum centavo. Mas estão dando.
por generosidade, por voluntariedade. E essa contribuição, que é uma resposta voluntária, movida, conduzida pela graça de Deus, sendo uma expressão sincera do coração e homem da mulher de Deus, que é feita através do quê? Fé, alegria e generosidade. Quando a gente passa pelo texto aqui, você percebe isso no texto dessas igrejas da Macedônia, que Paulo menciona aqui, que ele faz que lá em Corinto se mencione sobre a graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia. Nós temos, por exemplo, na obra de Deus, a prática de dízimos e ofertas. Proporcional a quê? Quanto você vai dar? É proporcional a 10%. A 10%. Então, quem ganha 10 mil, 10%. Quem ganha 1.000, 10%. A porcentagem é igual para todos. Igual para todos. E a oferta, segundo aos Coríntios 9, 7, vai mostrar. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu disse, compromisso e privilégio. Você está sendo um privilegiado. Tem essa vantagem, essa prerrogativa. Provérbios capítulo 3, abra sua Bíblia lá, versos 9 e 10. Provérbios 3, versos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. De acordo com o versículo 9, como que o versículo 9 ensina que devemos honrar ao Senhor? Honra ao Senhor com os teus bens, recursos materiais que Deus tem te dado. Dinheiro, tempo, posses. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira primícia, ou com a primeira parte de todos os teus ganhos. O texto vai nos ensinar o quê? Que eu e você devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas finanças, reconhecendo que tudo pertence e tudo que temos vem dele, e vamos dar o primeiro para Deus, não as sobras. E o sentido do texto, as primícias, significa que a primeira e a melhor parte para o Senhor, e não sobra. E a administração aqui envolve tempo, dinheiro, posses, de maneira que nós vamos então administrar de maneira justa, alinhada aos princípios da palavra, sempre seguindo os princípios da palavra de Deus. E a promessa, qual é a promessa? Versículo 10. E se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se fizermos isso, que nos ensina o versículo 9, o resultado vem no versículo 10, que ao fazer isso, se encherão os teus celeiros de fartura, e vai transbordar, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que isso simboliza para nós? Algo muito importante é simbolizado aqui no versículo 10. O que isso simboliza para nós? Quando o versículo 10 diz, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares.
simboliza provisão. E cuidado de quem? Deus, provisão. Cuidado de Deus. Quando eu e você nos submetemos à palavra de Deus, Deus cumpre as suas promessas. Amém? Deus cumpre as suas promessas. E olha que Deus está prestes, creio eu, a fazer algo em favor da obra desta igreja, como resultado do meu e do seu compromisso com Ele. Estamos aguardando. Já fez por tantas igrejas, em tantos lugares, em tantas épocas diferentes, usando quem Ele quer usar. E Ele usa, não é quem está nadando em dinheiro, é quem tem comprometimento, compromisso, fidelidade com Ele. E o momento do tapete vermelho não é aqui não. Do reconhecimento é na eternidade. Por isso que eu e você temos compromisso em ajuntar tesouros no céu. Amém? Como devem ser supridas as demandas econômicas de uma igreja? Como devem ser supridas? Será que é com práticas comerciais, artifícios mundanos? Não! As demandas econômicas da igreja local devem ser supridas pela fidelidade dos membros. A fidelidade. Então, eu e você devemos ter compromisso de fidelidade com o Senhor. E aí vamos então para fé. Fé. Por que que ao contribuir envolve expressão de fé? Atos capítulo 20, versículo 35 e Lucas 6, 38. Primeiro eu vou para Atos 20, 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Tenho-vos, estão lá comigo? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Lucas capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas. Estou chegando lá. 6,38. Dai. Estão lá comigo? Lucas 6,38. Lucas 6,38. Posso ler? Dai e ser-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Por que envolve, então, na nossa contribuição, a expressão de fé? Por quê? Contribuir com os nossos recursos materiais é um reflexo prático do quê? Se nós analisarmos bem, sempre que eu e você nos entregarmos a contribuir, devemos ter um reflexo prático de confiança em Deus como verdadeiro provedor de todas as coisas. Amém? Entendendo que Deus providenciou para você, pela sua graça, a condição de você dar. Isso não vem de você mesmo. Amém? Vem de Deus. É Deus te dando a graça
de dar daquilo que você está administrando para ele. E se você reter aquilo que é para dar, você vai perder bênção. Vai perder bênção. Mas, por outro lado, você será abençoado. Nós ensinamos isso com a igreja, em família. Ensinamos isso para Esther. A Esther queria realizar o casamento dos sonhos. A mãe dela disse, isso é com o Senhor Deus. Deus tem que te dar isso. Não está no reino dos homens isso acontecer. Biblicamente falando, não. Tem que vir de Deus. Amém? E ela, quando então tudo aconteceu como aconteceu, nós dizemos, houve então a manifestação da graça de Deus para com tal acontecimento, suprindo todas as necessidades. Então nós temos que ter confiança que Deus é o verdadeiro provedor de todas as coisas. E quando Ele abre portas, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Vocês lembram do ano passado, em 2025? Quando nós iniciamos? Quanto Deus tinha para nós naquele momento? Em 2026, o quadro é bem diferente. Temos experimentado ou não temos as maravilhas de Deus? Deus é fiel. Agora a pergunta é, você está tendo compromisso e privilégio na obra de contribuir? Creio que vocês aqui têm abraçado, acolhido isso de coração. Tem se envolvido. Tem sido chamado, é um privilégio, amados, é um privilégio. É um privilégio. Deixe Deus cuidar da sua provisão. É possível que você atravesse o mês com tão pouquinho, mas uma bênção do grande Deus, suprindo as suas necessidades, cuidando de você, porque você tem compromisso com Ele. Mas hoje, nem todos têm esse comprometimento. Estão olhando para A, B, C, são os empecilhos, são os contratempos. E peraí, cadê esse Deus que é grande, terrível, temível? Jesus Cristo, Hebreus 13:8, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. Ele continua sendo grande. Grande é o Senhor. O nosso Deus é grande. Eu não sei qual é a distância sua para com a realidade da grandeza de Deus. Quanto mais perto você estiver do Senhor, maior evidência da grandeza dele você terá em percepção. O nosso Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Fé. Eu tenho que confiar. Eu vou entregar. Esse é a minha oferta de fé para missões. Não é do que está sobrando, não, viu? É pela fé. Você está dando pela fé. É um valor entre você e Deus. É um valor entre você e Deus. E mesmo nos dias da pandemia, Deus nos deu para dar. Verdade ou não? Atravessamos a pandemia e ofertas missionárias foram levantadas e enviadas.
não falhamos um mês sequer, nem mesmo na pandemia. É virtude nossa? Não. É graça de quem? O fruto da natureza da contribuição da obra de Deus, para a obra de Deus, na obra de Deus, é fruto da graça. Amém? É fruto da graça. Além de fé, o apóstolo Paulo trabalha também, segundo aos Coríntios 9, 7, alegria. Alegria. Deixa eu abrir a minha Bíblia lá, alegria. Aquele pessoal lá do velório estava mais silencioso do que os nossos vizinhos aqui, né? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o quê? Ao que dá com alegria. E por último, a consequência do amor. Quando a nossa vida, quando está a nossa vida centralizada no propósito de Deus, no propósito de Cristo, vem então a generosidade que aparece no versículo 2. Contribuir voluntariamente, tá? Isso deixa de ser um peso. Contribuir deixa de ser um peso e passa a ser um transbordar natural de amor e partilha com a comunidade e com a obra do Senhor e com a obra missionária. Porque segundo o seu poder, versículo 3 do capítulo 8, o que eu mesmo testifico e acima do seu poder, deram voluntariamente. Não estavam preocupados, eu vou dar para... Algumas igrejas praticam isso, né? Dê, e você então vai receber. E as pessoas, então parece um jogo de azar, não é? Eles dão um valor pensando, eu vou dar 10 porque já pensou, eu vou receber 50. Não é assim. É contribuir voluntariamente, com generosidade, sem esperar receber nada. Eu sei que alguns trabalhos eu faço são trabalhos voluntários. Alguém já perguntou se eu tenho ganho? Não tenho. Aí a pessoa disse, é por prazer? Não, eu falei, acima disso. É obra de Deus. É graça de Deus. Tem aquelas pessoas que você chama para algo e fala, escuta, e aí? Quanto é que eu vou ganhar com isso? E quando estão fazendo algo que é voluntário, não entendendo esse fato do fruto da graça, mas olha a minha vida, eu fiz isso, nada aconteceu. Mas não vai acontecer nada. É plano e propósito de Deus, é com Ele. É com o Senhor. Alguém esses dias insinuou assim, a impressão que alguns têm, né, que você vai viver a vida cristã, você vai ser a pessoa boazinha, e assim, assado, e vai fazer tudo assim, e vai ser como, todo mundo pode pisar em você. Eu falei, olha, você sabe por que o apóstolo Paulo morreu decapitado? Porque ele confrontou a realidade dos seus dias pelo poder e autoridade da palavra de Deus. Confrontou o pecado. Então nós devemos acentuar nas nossas vidas o nosso compromisso, a nossa fidelidade, acima de que o nosso compromisso, a nossa fidelidade seja com essa igreja. Antes de tudo, ela tem que ser com Deus. Amém? Tem que ser com Deus. Se você for fiel ao Senhor, você será na igreja de Cristo Jesus quem Deus quer que você seja. E da maneira como Ele apraz te usar, te capacitar para a honra e glória do seu nome. Amém? Você tem visto exemplos disso na obra. E as igrejas da Macedônia tornaram-se exemplos não apenas para outras igrejas, como a igreja de Corinto, mas também para as igrejas nos nossos dias. E o segundo pilar de sustentação da obra missionária é o pilar praticado com as mãos, que é contribuição.
Já falamos do joelho, das mãos, e no próximo encontro, então, falaremos dos seus pés. Os pés que te levarão para aquele campo missionário que Deus tem para você. Pés que vão. Metaforicamente, os pés simbolizando a ida para o campo. Porque até hoje nós temos compreensão, o ide de Jesus Cristo envolve todos. Jerusalém, Judéia, Samaria, e tem aqueles que vão até os confins da terra. Talvez não seja o seu caso, não seja a sua situação. Mas já parou para observar quantas pessoas tem à sua volta nesse seu chamado campo missionário? Muitas. De vez em quando eu olho e falo, Deus, olha, estou vendo fulano, tudo sem Cristo, Senhor. Tudo padecendo, tudo caminhando a passos largos. Eu falei para um colega essa semana, toma atento, esse caminho que você está vivendo está te levando a passos largos para uma vida na eternidade sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Há muitas pessoas caminhando assim. Não é a questão de ter religião, não, é de ter salvação, de ter Cristo. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, padece. Está indo para a eternidade. Longe, longe, desprovido do conhecimento. Quer tenham religião ou não, se não tem Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia chama de morto em delitos e pecados. E um morto não pode fazer nada. Por isso o Evangelho, essa mensagem, tem a sua urgência de ser pregada por quem já conheceu. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Tem que fazer igual Filipe. Filipe achou André, daí a pouco ele achou Natanael. Eu preguei esse dia sobre Natanael no programa Comunicações. Natanael ficou famoso, né, marcado pelo homem da figueira. Uma expressão de Jesus bastou para ele. Porque era exatamente aquilo que mais intrigava o seu ser, e ele então, debaixo daquela figueira, travou o maior confronto da sua vida. Mas quando Jesus falou, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, ele sabia, ele entendia a linguagem de Jesus, ele entendeu quem era Jesus. Ele sai da descrença humana, do ceticismo, para a aceitação pela fé de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E olha que Jesus chegou elogiando ele. Quando apresentou, Jesus falou, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael falou, de onde me conheces tu? Antes que Filipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira. Ali naquela figueira, debaixo da figueira, os judeus tinham o costume de orarem, de derramar o coração, de entrar realmente num momento muito íntimo com Deus, de algo que certamente era o vazio de Natanael. E ele teve a oportunidade de entender que quando ele estava debaixo da figueira, algo de Deus aconteceu na vida dele. Ele estava sendo preparado para encontrar com Jesus. Deus é quem prepara esse momento. Deus é quem verdadeiramente cuida de mim e de você. Entrega tudo aos cuidados do Senhor. Tudo. Tudo que você é e que você tem. E olha que você não tem pouca coisa não, hein? Olha que você não tem pouca coisa. Se eu começasse pelos seus pés, 3, 4, 5, não sei porque as mulheres fazem isso, né? Elas logo têm que ter uma sapateira, né? Vários sapatos. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar do seu futuro. Em todos os sentidos. Não é, Felipe? Deixe Deus cuidar do seu futuro. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento para orarmos. Logo em seguida nós vamos ter o encerramento e a celebração da ceia. Vamos orar agora e eu vou orar
Deixe-me orar e logo em seguida nós vamos ter o encerramento da transmissão e a celebração da ceia. Bendito Deus e Pai Celestial, abençoa, Deus, este momento que tivemos da pregação, do ensino. Ó Deus, dê a clareza tão necessária a cada um aqui, na obra do Santo Espírito. A nossa contribuição na obra do Senhor, a natureza dela é fruto da graça do Senhor. E nós o fazemos pela fé, com alegria e generosidade, generosamente, Deus. Pai bendito, abençoados sejam pelo Senhor, o teu povo que tem compromisso de fidelidade com o Senhor. E quanto ao prédio que estamos aguardando, Deus, o Senhor já tem todos os recursos necessários. E nós estamos apenas buscando a direção do Senhor, para que em tempo do Senhor e num tempo que o Senhor já tem preparado, alcancemos o que nós chamamos com muita alegria, bênção da graça do Senhor sobre nós. E oramos, Pai, crendo no teu agir. No nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Ao pessoal da transmissão, tenham todos uma ótima semana. Eu vou agora realizar com os nossos amados aqui a celebração da ceia. Tenham todos uma ótima semana e amanhã nos encontraremos 19h55 com comunicações da palavra, que não houve a apresentação na sexta por questão técnica de sinal de internet. Mas amanhã estaremos juntos, 19h55 às 20h30. Tenham todos uma ótima noite.